Boa noite, tudo bem com você que está em casa? Que louvor lindo, que coisa maravilhosa é darmos louvores e também adorarmos ao Senhor. Hoje o nosso tema é um tema muito singular. Falaremos hoje sobre a ressurreição. Você acredita na ressurreição? Pense em uma coisa, nós temos tantas religiões no mundo e cada uma delas tem algo sobre a morte, sobre a maneira como o corpo, como a pessoa se comporta após a morte. Mas hoje nós iremos analisar, à luz da palavra de Deus, acerca do tema da ressurreição, que também tem a ver com o tema da morte que já foi apresentado. Vamos lá, pegue sua Bíblia, pegue o seu papelzinho, sua caneta, independente se você está aí na sala, no quarto, só não no carro, né? No carro você só ouve por enquanto, mas se você está também no trabalho e der para anotar algumas coisas, é claro que o evangelismo fica gravado para você assistir depois, mas se você puder conferir nesse momento que iremos abrir a palavra de Deus, é importante. Antes, porém, de entrarmos nesse tema, vamos fechar os olhos e vamos conversar com Deus. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para te pedir a orientação do Espírito Santo para o tema dessa noite. É um tema muito importante para cada um de nós. Ele nos traz esperança, ele reaviva nosso ser. É a razão porque nós cremos que um dia estaremos contigo nos céus. Agora, toma-nos em teus braços, prepara a nossa mente e o nosso coração para que seja como terra fértil a fazer com que a semente da palavra de Deus venha brotar e germinar para a vida eterna. Abençoe os nossos lares e a cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vemos na Bíblia que Jesus morreu e também ressuscitou. O que é ressuscitar? Ressuscitar é voltar a ter vida aquilo que anteriormente estava o quê? Morto. Isso é ressuscitar. Jesus estava morto e reviveu. Mas o que ele ensina para cada um de nós sobre a ressurreição? Pegue sua Bíblia e vamos lá em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim, olha: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então observe, nós temos duas ressurreições que são apresentadas nesse texto. Uma para a vida, e não qualquer vida, mas vida eterna, e outra para o juízo, ou para a morte eterna. Quando Cristo apresentou então a ressurreição, ele apresentou essas duas tangentes: vida e juízo. Vida e juízo. A minha pergunta é: você tem caminhado para a ressurreição da vida ou para a ressurreição do juízo? Qual momento essas ressurreições irão então acontecer? Preste atenção, quando Cristo ressuscitou, ele literalmente marcou para que nós também tivéssemos direito à ressurreição. A sua ressurreição assegura a nossa vitória. Como foi a ressurreição de Cristo? Eu trouxe aqui o relato que está no livro Vida de Jesus, na página 93, 94, e eu queria que você desse uma olhada nesse texto. Eu amo esse texto. De todo o livro Vida de Jesus, esse é o texto que eu mais amo. Diz assim, olha: a entrada do sepulcro havia sido fechada com uma grande pedra e foi guardada com a máxima segurança.
O selo do imperador romano foi colocado de tal maneira que a pedra não poderia ser movida sem rompê-lo. Uma escolta de soldados romanos montava a guarda ao redor, mantendo estrita vigilância para que o corpo não fosse molestado. Alguns guardas rondavam constantemente, enquanto outros descansavam no chão. Havia, porém, outra guarda perto do túmulo. Anjos poderosos, enviados do céu, estavam ali. Apenas um desses anjos tinha força suficiente para destruir todo o exército romano. A noite que pereceu, a noite que precedeu a manhã do primeiro dia da semana se arrastou lentamente e se aproximou a hora mais escura, antes do alvorecer. Um dos mais poderosos anjos do céu foi enviado. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. As trevas fugiam à sua passagem e o céu inteiro foi iluminado com o brilho da sua glória. Os soldados adormecidos despertaram e se colocaram em posição de sentido. Com assombro e admiração olharam para o céu aberto e a visão resplandecente que dele se aproximava. A terra tremia e arquejava diante a aproximação do poderoso ser celestial. O anjo veio para cumprir uma missão gloriosa, e a velocidade e o poder do seu voo sacudiram a terra em forte comoção. Soldados, oficiais e sentinelas caíram por terra como mortos. Havia ainda outra guarda presente na entrada da sepultura. Anjos maus foram colocados ali por Satanás, para que Cristo permanecesse onde estava. Os anjos de Satanás estavam presentes para certificar que poder algum poderia arrebatar Jesus do seu domínio. Mas quando o mensageiro poderoso, enviado do trono de Deus, se aproximou, eles fugiram em terror ante aquela visão. O anjo rolou a grande pedra que selava o túmulo, como se fosse um seixo, e com voz poderosa que fez a terra tremer, bradou: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então aquele que conquistara o poder sobre a morte saiu do sepulcro triunfante e proclamou: eu sou a ressurreição e a vida. Que coisa linda! Agora imagine a cena como se você estivesse lá, Jesus saindo do sepulcro glorioso. Com relação então à primeira ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Agora quando? A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 4,16 o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quem serão os primeiros a ressuscitar? Aqueles que dormiram no Senhor. Aqueles que dormiram no Senhor. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando estava preso, quando estava quase chegando o momento da sua morte, ele também traz uma declaração que mostra que ele acreditava na volta de Jesus e também na ressurreição. Quando ele diz assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. No momento da volta de Cristo, acontece então a primeira ressurreição. Essa é a ressurreição de quem? Dos salvos. Vejam que a Bíblia continua dizendo em
Tessalonicenses, a partir do versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Lemos o 16 e agora vamos ler o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Presta bem atenção. Então não serão todos que irão morrer? Não. Não serão todos que irão ressuscitar? Não. Haverão pessoas que estarão mortas e haverão pessoas que estarão vivas na ocasião da volta de Jesus. Ok? Na ocasião da volta de Jesus. Aqueles que dormiram ou morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Aqueles que ainda estavam vivos e seguiram nos caminhos de Cristo, eles serão transformados. Eu acho melhor trocar o microfone. Oi, pronto. Ok, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vejam o que a Bíblia também diz a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, aqueles que estavam dormindo no Senhor já ressuscitarão com os corpos totalmente transformados em glória. Mas aqueles que estavam ainda em vida, aguardando a volta de Cristo, esses também serão agora transformados. O versículo 53 e 54 completa dizendo o seguinte: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém? Tragada foi a morte pela vitória. Quando nós passarmos por esse momento de transformação, quando aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarem, então todos nós teremos o nosso corpo o quê? Glorificado. O nosso corpo será glorificado. E então nós poderemos finalmente ir ao encontro de Deus nos ares. Apocalipse capítulo 20, no versículos 5 e 6, também diz o seguinte: Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Pode colocar a imagem, é uma que tem um cemitério, por favor. Pode voltar, volte mais, vá voltando. Essa. Pronto. Fiz questão que ele colocasse para você poder acompanhar em casa, caso você esteja sem a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e versículo 6. Os restantes dos mortos não reviveram. Presta bem atenção. Quando Jesus voltar a essa terra, quando for ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No entanto, aqueles que morreram sem Cristo não irão reviver.
ver. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse quantos anos? 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então entendam, na primeira ressurreição, apenas aqueles que seguiram nos caminhos de Deus é que irão ressuscitar. Os que estiverem vivos, que também não seguiram a Cristo, irão consequentemente morrer. Então nessa terra não ficará ninguém vivo, ninguém, zero de ser humano vivo, totalmente. O versículo 6 continua dizendo, olha, bem-aventurado os santos, ou seja, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Por que a Bíblia diz que a segunda morte não terá poder sobre ele, não terá autoridade? Porque para aqueles que seguiram a Cristo, mesmo que tenham morrido, a primeira morte é a morte natural, é a que eu posso morrer, é a que você pode morrer, é a que muitas pessoas já morreram. Essa é a primeira morte. Mas a segunda morte não. A segunda morte é a morte eterna. É quando literalmente todos, inclusive Satanás e seus anjos, serão literalmente exterminados. E nós vamos ver isso mais à frente. Então, essa é a segunda morte. Mas para aqueles que seguiram ao lado de Cristo, eles não terão parte, ou a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Vimos então que teremos duas ressurreições: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. E que essa ressurreição, entre uma e outra, existe um período de quantos anos? 1000 anos. 1000 anos. O que acontece então após os 1000 anos? Vejam o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número deles ou dessas pessoas é como areia do mar. Então você tem a primeira ressurreição, os salvos então são levados para o céu, 1000 anos se passam, e aí você chega até o momento da segunda ressurreição. Nesse momento, Satanás então começa a atrair as pessoas. Ele tem um só objetivo: seduzir as nações para tentar tomar a cidade santa, que agora está pronta para descer do céu para essa terra. Apocalipse capítulo 20, ainda no versículo 9 e 10, continua dizendo o seguinte: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então você tem ali um momento em que literalmente o mal é extinto. Você teve a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Você chega depois de 1000 anos, a ressurreição dos ímpios, e eles tentam tomar a cidade santa, a Nova Jerusalém. E então, nesse momento, todos eles perecem. No livro de Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 4, vamos ler também o versículo 5.
Abra sua Bíblia. Esse texto eu quero ler com você diretamente aqui da Bíblia. Apocalipse 21, vamos ler até o versículo 5. Diz assim, olha, aqui João escreve acerca do novo céu e da nova terra. E ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É interessante quando ele coloca aqui que o mar já não existe. Ele estava preso em uma ilha prisão, e aqui ele sentia saudade do seu lar, dos amigos, dos parentes, das pessoas queridas, daqueles que ele levou o evangelho, e entre ele e essas pessoas existia o mar. O mar para ele é separação, é dor, é sofrimento, e ele já começa dizendo, olha, o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5 agora. E eis que está sentado, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando João tem essa visão da cidade santa vindo, ele fica maravilhado. A vitória sobre a morte já havia sido garantida. O pecado já havia sido extinto. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto você vê essa imagem ainda, eu me lembro de 1 Pedro 2,24, quando a Bíblia diz assim, olha, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós renovamos o pacto que fizemos, quando nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo, nós garantimos que também seremos um daqueles, ou ressuscitados na primeira ressurreição, não na segunda, na primeira, ou transformados. Apocalipse 21, que nós lemos, na próxima tela, essa, pode colocar, isso, diz que ele enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. Já não haverá dor, pranto, não haverá morte, sofrimento, tudo isso se tornará o quê? Passado. Mas apenas para aqueles que aceitaram estar mais perto de Cristo. Sabe, amigos, irmãos, queridos, a ressurreição, ela é para todos, maus e bons. A diferença está em qual ressurreição nós queremos fazer parte, se da primeira ou da última. Só existe um caminho a seguir, e esse caminho é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Existe um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, está na Epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Eu já citei esse texto aqui uma outra vez.
Às vezes as pessoas pensam que Cristo está demorando a voltar, mas Ele não está demorando. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu queria até que você depois pegasse sua Bíblia e marcasse esse texto. Na minha está marcado. Diz assim, olha, não retarda o Senhor a sua promessa. Qual promessa? A promessa da sua vinda, onde aqueles que dormiram no Senhor irão ressuscitar, onde aqueles que estiverem vivos serão transformados, onde esses dois grupos juntos, nenhum antes, nenhum depois, os dois juntos subirão para o encontro do Senhor nos ares. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, Jesus ainda não voltou, porque Ele quer que você tome uma decisão do seu lado. Ele quer que você chegue mais perto dEle. Ele quer que você tome uma decisão também com relação ao batismo, porque aquele que crê e for batizado será salvo. A tumba de Cristo está vazia. Isso. Não durma no ponto, não. A tumba de Cristo não está com Ele ali como você encontra Buda, como você encontra tantos outros, mas ela está vazia, porque Ele comigo. Sabe, meu querido, Jesus, Ele não força a entrada. Jesus, Ele não chuta a porta para arrombar. A Bíblia diz que Ele apenas bate. E Ele espera que você abra a porta. O que Ele tinha de fazer por mim, por você, Ele fez. Ele abriu os braços na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou, para que através da sua morte e ressurreição, você tivesse direito à vida, mas não qualquer vida, não a vida que você vive, mas vida eterna. A grande questão é, você tem caminhado ao lado de Deus para também fazer parte da primeira ressurreição? Para um dia estar com Cristo na Canaã celestial? A Bíblia dá um conselho para mim e para você. Porque não é porque eu sou pastor que eu não tenho que renovar a minha vida diariamente com Ele. Todos os dias. Não é porque as pessoas que estavam aqui louvando não têm que tomar uma decisão diária ao lado de Cristo. A Bíblia diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. A tumba de Jesus está vazia, porque Ele ressuscitou. E Ele aguarda o momento em que você será ressuscitado ou transformado para estar com Ele nos ares. Toma uma decisão hoje. Abra o seu coração. Nós iremos ouvir uma música que será cantada agora. E eu queria que, enquanto essa música é cantada, se você tem um desejo de tomar uma decisão, escreva aí no chat: eu quero tomar uma decisão ao lado de Cristo. Nós iremos orar por você no final. E gostaríamos depois também entrar em contato com você, para juntos vermos o que falta para a grande festa que acontecerá na sua vida ao lado de Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Nós iremos orar por você que está em casa, mas também iremos ter uma oração especial nesse momento. A Milka pediu oração. Ela é sua vó, né? A Maria do Carmo, a avó da Milka, teve um AVC. E nós vamos orar nesse momento. Eu queria que todos ficassem de joelhos aqui na igreja. Você que está em casa, se assim desejar, também se coloque de joelhos para nós orarmos ao Senhor.
Oremos. Pai querido que estás nos céus, nós vimos no tema de hoje que a ressurreição é um fato a ser consumado em nossas vidas, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. A escolha é apenas nossa. O que o Senhor tinha de fazer, o Senhor já fez. E ainda faz, porque a cada dia bate a porta do nosso coração, pedindo que abramos essa porta, que só tem tranca por dentro, para poder